Ok. O Anderson, se você quer, acho que é você que está levantando a mão aí, né? Pois sim, Janil. Essa temática, né, da completude, do amor, era sempre muito interessante, né? Você vê ela, toda vez que você traz esse tema e traz a teoria voltada a essa questão, a turma se envolve, né, e tem sempre aí uma contribuição a se dar. Eu vou voltar no slide anterior, quando você pergunta sobre, né, a, a construção que você traz sobre o sadismo e o masoquismo, né, e você pergunta se isso dá clareza, né? E desde lá, então, eu estou aqui construindo, elaborando, né, essa construção que você trouxe, e mais as contribuições todas que foi dada aqui. E eu entendo que essa temática, da forma com que ela é colocada, a gente extingue totalmente a capacidade do amor incondicional, né? Porque ele não existe, né? Com tudo isso que você está trazendo, essa possibilidade do amor incondicional, ela não existe. E aí tem também essa questão que você fala do sadismo, né? Que você se vê e se projeta no outro e quer se completar através do outro, mas também há aquilo que você falou que é o sofrimento, porque chega um determinado estágio que esse sofrimento passa a ser do indivíduo de cá, né? Do eu, porque você bem colocou, você começa a abrir mão de uma série de situações que você deseja, que você sente prazer, para estar com esse outro, né? Então, ou seja, aí talvez eu comece a fazer o entendimento desse trocadilho, onde o primeiro era uma condição de sado, né? E depois de masoquismo, né? Porque inicialmente eu quero me completar no outro, no sentido de buscar aquilo a qualquer preço, mas chega um determinado ponto, e vamos chamar isso aqui talvez de dependência, você começa a se sacrificar para estar do lado desse outro. Aí começa a me fazer uma compreensão, essa construção que você traz entre o sado e o masoquismo, né? Mas eu me faço uma pergunta de todo esse paralelo, porque eu acho que a gente precisaria aí de um dia todo aí só para falar sobre esse ponto, né? Porque ele é bem complexo e muito interessante, porque ele toca a cada um de nós, né? Ele atravessa a cada um de nós em todos os sentidos de relacionamento. Mas a pergunta que eu trago nesse contexto todo é o seguinte, né? Porque ele atravessa qualquer um de nós, mas ele tem um momento de maturidade, eu entendo. Porque no início da vida, no início do relacionamento, essa realidade pode ser construída exatamente dessa forma como a gente trouxe aqui e está falando. Mas vai chegar um momento, talvez lá na maturidade, bem longeva, que essa relação pode se dando arranjos diferentes. Não sei se eu fui claro com a minha questão colocada aqui. Certamente, o Anderson, acho que são vários os arranjos que a gente vai fazendo, né? Isso vai sustentando ou não, né, uma relação, né? E também, assim, o amor é uma condição, né? O desejo, e o gozo também fazem parte, né, dessa relação com o outro. Não é sem isso. Só o amor, na verdade, não sustenta uma relação. Essa é a verdade. Se não tiver uma pitada de desejo, uma pitada de gozo, onde, ou seja, tem uma satisfação dos dois, e lembrando que satisfação na psicanálise não é só o prazer, mas pode ser o desprazer, o sofrimento. Se não houver isso, esses componentes presentes, a relação ela não se sustenta, não é assim. O, o, às vezes uma relação ela termina com pessoas se amando, mas o desejo já não mais existe e, e aí a coisa não vai, né? Então, assim, dentro de um arranjo, né, que a gente faz com o outro, nessa parceria que a gente faz com o outro, isso tem que estar presente, né, de alguma forma. Às vezes de uma forma, as formas disso são problemáticas, às vezes a gente consegue inventar coisas interessantes, mas eu acho que é dessa ordem. Acho que quanto mais a gente está aberto à invenção, melhor ela tende a funcionar essa relação, né? Quanto mais a gente quer ela que funcione sempre do jeito que ela sempre funcionou, ela dá a notícia de um sofrimento que provavelmente os pares têm que ter para poder
bancar essa certa união. Então, são esses os impasses, né? E com isso também uma profunda violência que também está presente dentro desses arranjos. Eu acho que não quer dizer que a gente vá sempre se entender e que vai estar... Não, acho que esses impasses, os conflitos estão presentes. Quando eles são excessivos também, ou ausentes de tudo, também dão algumas notícias, né? De algo que também não vai bem, né? Assim, uma discórdia, abrir o espaço para discordância, né? Ou seja, abrir espaço para a gente querer estar com o outro do jeito que ele funciona, né? Não do jeito que a gente gostaria que ele funcionasse. Enfim, poderia realmente fazer toda uma caminhada aí. Mas eu vou aqui para a gente, no sentido da gente ir fechando, né? Esses momentos. Gosto dessa parte que o Freud retoma, né, quando ele diz que as pulsões de vida têm muito mais a ver com a nossa percepção interna, pois elas se apresentam perturbando a paz. Continuamente trazem consigo tensões, cuja liquidação é sentida como prazer, enquanto a pulsão de morte parece realizar seu trabalho discretamente. A pulsão de morte, como diz o Freud, opera de uma forma discreta. Ela não é tão evidente, ela é discreta. O princípio de prazer parece estar de fato a serviço das pulsões de morte. Contudo, ele vigia também os estímulos externos, que são avaliados como perigosos pelas duas espécies de pulsão, tanto de vida ou de morte, mas ele vigia particularmente os aumentos dos estímulos vindos de dentro, que visam dificultar a tarefa de viver. O que é esse um impasse, né? Assim, o que a gente vai construindo dentro de um tratamento analítico? É justamente o sujeito conseguir operar e fazer com essa pulsão, né? Não ficar criando muitos tanques também, mas é conseguir fazer, operacionalizar, não se estranhar com isso que habita e que vem dele, né, internamente, que o faz e pode produzi-lo no movimento. Por fim, o Freud diz, né, assim, depois desse arranjo todo, essa exploração que ele faz, né, dessa pulsão de vida, pulsão de morte, ele nos lança, né, nesse fechamento que eu diria que, além de rigoroso, no primeiro plano, ele também é poético. Ele faz um fechamento que é um convite também de uma abertura, de um rigor. Né? Assim, eu falo que as pessoas, quando falam de si, deveriam ler um pouco mais o Freud. Que olha o que o Freud diz, só aqueles crédulos, né, os dogmáticos, se vocês quiserem trocar essa palavra, pode trocar, que exigem da ciência um substituto para o catecismo abandonado, levarão a mal o pesquisador por desenvolver ou por até mesmo reformular seus pontos de vista. Então, Freud já fechando e ao mesmo tempo dizendo, bom, até aqui foi o que eu consegui trabalhar com todas essas referências, foi o que eu consegui ler, essa é a minha proposta. Pode ser que daqui a pouco eu possa reformular meus pontos de vista. E eu acho que é bacana isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando os textos da pulsão e indo na sequência com eles, e vendo como que o Freud está construindo isso. E ao mesmo tempo, e ele só constrói porque ele parte desse lugar, que ele pode voltar e dizer, olha, eu acho que talvez não era bem por aí, ou que tenho a acrescentar, ou tenho a retirar, mas isso está em movimento. Eu acho que a obra do Freud, como ele a transmite para nós, é o convite de um eterno movimento. Que se a gente achou que a gente entendeu, a gente está cristalizado. Reler com vocês esse texto, para mim, foi um exercício ímpar. E por bem, eu tinha comprado essa versão nova, então não precisei jogar a anterior fora, porque estava rabiscada. O que eu gosto de fazer é esse exercício, né? Esse exercício de voltar como se eu não tivesse trabalhado. Então, eu tenho sempre muito trabalho, mesmo já tendo feito. Eu gosto de fazer isso, porque às vezes consigo ver coisas que eu não tinha visto em outro momento. Porque o percurso da gente vai nos permitindo, né, exatamente essa flexibilidade.
Inclusive, eu tenho um ponto de vista crítico, né, de olhar e dizer, eu acho que eu achava super legal, hoje eu não concordo tanto. Faz parte. É assim que a psicanálise consegue avançar. Aqui eu fecho com duas falas, uma do Lacan, quando ele diz que só há causa naquilo que manca. Então é porque nós mancamos e que podemos trabalhar dessa maneira, mancando, sempre em falta, sempre dizendo aqui que a gente está tentando entender, né? Se a gente está se esforçando, às vezes a gente consegue trazer um pouco disso, às vezes a gente não consegue, está tudo certo, depois a gente pode fazer de novo, de uma outra forma, é desse lugar, não é de alguém que sabe todas as miudezas do texto, mas é alguém como cada um de nós aqui também está construindo. E aí eu fecho com isso que é dito como se o Freud tivesse dito, mas na verdade vem do poeta, de dois poetas, então são duas citações, e tem a complementar do Huckbrand, que é um poeta alemão, que vai até a primeira parte que eu acrescentei, e o restante sobre a escritura, que mancar não é pecado, é do Hariri, que é um poeta árabe, que inclusive vai trabalhar, né, com essa questão. Ele era árabe, então quando está falando do mancar e da escritura, não se engane que aqui não se faz referência à escritura do cristianismo, mas exatamente do Alcorão. Então, são algumas dúvidas ou algumas curiosidades, no caso, que nos pode lançar luz e nos sai repetindo, né, por falar em repetição, já que nós percorremos um texto que fala sobre isso, né, pulsão de morte, aí, pulsão de vida, e essa tônica da repetição, recordar, repetir, elaborar, que a gente não repita dizendo que é o Freud. O Freud disse isso a partir deles, né? Então, fala dos dois poetas, é uma citação da citação. Freud danadinho, né? Mas ele encerra de uma forma linda esse texto. A gente, tudo bem de pegar e dizer que é o Freud, porque é bonito mesmo. E ele encerra assim: o que não podemos alcançar voando, precisamos alcançar mancando. Aí no texto tá, né? A escritura diz: mancar não é pecado. Mas tem um entre aí, né? Que é interessante, né? Eu acrescentei aqui, que é muito melhor mancar do que naufragar completamente. Então, é isso, né? Eu acho que é uma boa proposta de como nós podemos chegar. A psicanálise é a proposta do sujeito chegar mancando, não chegar inteiro, completo, porque esse é o jeito da gente naufragar. A gente só pode chegar mancando, faltando. E é assim que a gente, inclusive, pode ir mais longe. E para a gente fechar, não estou fechando aqui, estou fechando com uma proposta, uma aventura. Semana que vem vai ter, é a última semana, eu não sei, parece que eu lancei esse convite aqui, porque, bom, primeiro, porque Sísifo tem muito a ver com essa lógica da repetição que a gente abarcou aqui. Há uma releitura, né, do Sísifo, proposta pelo Gregório do Vivier, que em 2019 eu tentava ver, só que depois, logo na sequência, veio a pandemia, e agora houve uma curta temporada que está rodando em São Paulo. Eu pensei de fazer esse convite, nessa aventura bem doida, que seria, né, se vocês toparem, eu acho que tem uma sessão na semana que vem, um domingo, mais fim de tarde. Seria muito legal, né, de repente, da nossa pequena equipe, né, de repente se encontrar para acompanhar essa aventura, essa peça que é maravilhosa. A gente poderia, assim, organizar, né, eu vou estar vindo, né, de Belo Horizonte, eu vou provavelmente eu vou de avião até São Paulo para assistir a peça. Então,
quem quiser e puder, vai ser para mim uma grande felicidade, né, da gente compartilhar esse momento, essa aventura bem doida, porque, enfim, eu soube recentemente, né, dessa que estava em cartaz, eu já estava louco para ver essa peça, assim, e, bom, enfim, deixando a vocês esse convite, eu acho muito interessante a pegada, a releitura que o Gregório está propondo de fazer, que é a partir da tecnologia, inclusive ali aquilo que eu mostrei, né, exatamente do Sísifo empurrando a pedra, mas ele faz também um comparativo do GIF, né, o GIF que também é sempre esse retorno, né, essa leitura a partir da tecnologia, que eu particularmente estou muito curioso para ver. Eu sou fã do Gregório, eu acho que ele é genial, assim, as coisas que ele faz com a linguagem, eu gosto muito. Então, eu estou fechando de um modo diferente hoje, com um convite. Já que é meu aniversário, eu estou no direito de fazer alguns convites. E algumas propostas indecentes, está tudo certo. Depois a gente... Isso. Eu... É Páscoa, eu faço caça aos ovos com as crianças toda Páscoa. Ah, verdade, tem isso. Então é por isso que é mais louco ainda, né, minha proposta. Se fosse outro dia, eu iria, mas não já está tudo programado, a família inteira vai estar junto, então, infelizmente, seria legal lá, numa próxima eu consigo. Não, bacana, gente. Vamos movimentar aí quem quiser. É nesse domingo agora? Nesse próximo? Isso. Na verdade, encerra no domingo. É na Páscoa mesmo, né? Isso. Mas será que tem ingresso ainda, Janilton? Tinha até para esse fim de semana. Aí, esse fim de semana, como a semana vai ser um pouquinho mais curta, eu decidi que não seria bom de ir, né? Deve ser muito legal, mas assim, realmente para mim também na Páscoa é complicado, que é a época que todo mundo, porque eu sou de Belo Horizonte, né, é a época que a família toda vem, né, todo mundo tá aqui. Uhum. Eu acho que na Páscoa eu não consigo, porque o seu ingresso é pro domingo mesmo, né? Na verdade, eu pensei isso de ontem para hoje, porque assim, eu tinha desistido da ideia de ir, mas depois eu inventei que eu vou estar com alguns colegas lá em Belo Horizonte, né, o Benoit, né, que você conhece, e de lá, eu falei, bom, talvez eu consiga fazer essa coisa maluca, né, de bater lá em São Paulo para assistir a peça, né, mas é uma ideia, né. Legal, mas aí domingo é o último dia? É o último dia. Ah, tá. Eu acho que vai estar rolando também, tem acho que na sexta, no sábado, né, também, eu acho que acho que sábado, né, e eu não sei se ele vai fazer mais, então por isso que, enfim. Se der bastante público, provável ele ou estender ou fazer a temporada em outro estado, né? Pois é. Eu gostaria muito de ir mesmo, só essa semana que não dá. Mas vamos ver se de tudo a gente de repente decidir de arriscar, de esperar, a gente já fica atento no anúncio, qualquer lugar que ele for, a gente vai atrás. Né? Vai atrás. Pena que eles não têm costume muito de ir em Belo Horizonte, né? Porque para nós é tão fácil Belo Horizonte. Bem mais, né? Mas tá aí, acho que fizemos, né? Valeu pelo convite. Tá bom. Concluímos. Eu também vou deixar para a próxima, Janilton. Essa semana também para mim é mais difícil, por conta de família mesmo. Eu nem tava com essa coisa da Páscoa aí, eu tô envolvido com a viagem lá, eu nem me lembrei, mas enfim. Mas tranquilo, gente, a gente se programa. Duni vai fazer um sarau pra gente, ela tá organizando, ela não tá sabendo, mas ela tá organizando. Eu tô organizando no inconsciente. É só você falar para quando, que aí sai pro consciente.
Ô, Dúnia, a Jéssica estava me falando no Clube de Adorinhos, estão querendo fazer alguma coisa. A gente pode aproveitar a carona e fazer junto, né? Ah, bacana. Eu até falei pro Michael, eu falei assim, eu acho que esse sarau devia chamar Além do Princípio do Prazer, Não é? o tema do sarau, assim, e a gente buscar na literatura mesmo algumas referências e na música, né, e nos nossos escritos. Eu acho que seria bacana, uma forma de, não de fechar, mas da gente atravessar tudo isso que a gente está vivendo aqui com o estudo, né? Sim. Depois eu vou passar para vocês, eu refiz o calendário. A gente está organizando agora, a Gabriela e o pessoal vai me ajudar. A gente vai fazer uma agenda comum, então quem tem Google Agenda vai receber depois eu vou pedir o e-mail do Gmail de preferência de vocês, que aí fica igual a gente tem feito algumas reuniões, Doni, que aí vocês entram direto, vocês vão clicar no link e já vão entrar direto, não precisa nem de pedir permissão, já entra na sala. A gente também vai organizar também um classroom para poder colocar todos os materiais, as gravações, os podcasts, os materiais escritos, para que vocês tenham isso de uma forma assim organizada, porque assim a gente faz isso no WhatsApp, a gente vai continuar fazendo, mas depois amanhã depois, quero voltar, eu quero rever algum ponto, ou eu quero recuperar o que foi escrito, vai estar lá tudo nessa plataforma. Acho que isso a gente consegue ter uma maior dinâmica, uma melhor dinâmica, e esse calendário depois eu já vou deixar para vocês, está pronto, eu só não compartilhei, porque eu com a Gabriela ficamos de organizar para pôr tudo já em ordem. Então a gente está cuidando, né, para que esse espaço nosso de estar em muitos lugares ao mesmo tempo e nenhum, né, isso que é uma coisa bem psicanalítica, acho que eu de sangrar bem as fronteiras nesse sentido, acho que é uma proposta interessante, mas, né, de também de cuidar dessa organização e de abrir. Ô, Duni, eu acho que vamos ver se a gente consegue abrir, eu vou trazer aquela data de março que a gente não pôde se reunir para agora, acho que dia 28, se eu não me engano. Eu vou compartilhar com vocês. Pega o calendário, acho que talvez para maio seja uma melhor data, né? Penso eu. E por ser sarau, acho que pode ser uma data que também não costuma chover, né? Porque seria legal da gente fazer isso ao ar livre, né? Pode até fazer como fizemos da outra vez, né, o Marco, lá no bistrô, na área externa, né? A gente Acho que faz maio já não chove mais. As últimas chuvas vão ser esse mês. isso. Eu acho que maio a gente corre menos o risco da chuva e a gente tem mais folga. A gente não tem tantos feriados como nós temos agora e a gente não tem esse encontro que a gente vai fazer de reposição. Então fica mais tranquilo. Você já vai organizando, você vai dando notícias para o pessoal também. Tá bom. Eu já vou começar a esquematizar. Gostei da proposta. No dia 21 de maio, a gente tem pelo menos uma estrutura para ir na viagem. Com a faculdade, na Barbacena. Mas tirando essa de maio aí. Né? Isso. Mas a gente organiza, coloca no grupo para todo mundo ver se dá, se é possível. Pode fazer no sábado à tarde, né? Assim, que eu acho que finzinho de tarde, né? Para pegar ali, né? Acho que é gostoso. A gente faz um momento de um encontro, né? Para a gente trazer os elementos da pulsão de vida, de morte, mas principalmente a nossa pulsão de vida. Gente, obrigado a vocês. É um prazer muito grande passar esse dia, né, de muito trabalho, né, de muitas construções com cada um. De verdade, é um prazer, assim, fazer isso, né, comemorando, né, mais um ano, mas comemorando a vida, né, e comemorando as muitas mortes, e as invenções e as reinvenções que a gente segue apostando e fazendo.
Então, fechamos o Além do Princípio do Prazer, a gente vai para um outro textinho, depois já deixo lá no cronograma para vocês irem acompanhando, a gente vai gravar um bookcast também, e acho que para não estourar muito tempo, né, Daniel, o pessoal pode mandar um áudio para você com as reações de hoje, para a gente fazer o intercast aí nesse intervalo, tá bom?